Olá, eu vou continuar a gravação do vídeo falando sobre a importância das variáveis dummies. Agora a gente vai ver o problema 2, que é relativo ao acabamento de uma pintura numa superfície metálica. Mas antes de eu falar disso, alguns alunos meus do mestrado e doutorado assistiram o vídeo, a parte 1, né, e fizeram algumas perguntinhas. A primeira delas não foi uma pergunta, foi uma correção, né? Que na hora que eu fiz o último teste T, eu coloquei 15 aqui. Mas na verdade não é 15, né? É o total de dados menos o número de parâmetros estimados, 28 menos 15. Então começamos com essa correção. Eu acho que eu falei certo e digitei errado. Outra pergunta que colocaram, né? Foi que, vamos voltar aqui, né? Foi que quando eu falo a diferença, quando eu digo que no lugar das variáveis dummies poderia utilizar efeitos aleatórios, é algo para um outro curso, para uma outra situação. Tem que tomar muito cuidado para usar efeitos aleatórios. Os níveis precisam ser intercambiáveis, né? Segundo lá o Bruno Definetti, né? Então tem que ter uma propriedade que chama intercambiabilidade, né? E isso faz com que você pudesse trocar os rótulos, por exemplo, dos estados, o que é improvável. Então, se eu quero, por exemplo, representar as unidades das federações, são 27, né, 26 estados mais o Distrito Federal, não me faz muito sentido. Apesar disso, muita gente acaba usando, ou seja, não poderia conceitualmente, né, mas acaba usando os efeitos aleatórios, dado esse volume alto de dummies que eu precisaria. Nesse caso, eu precisaria de 26. Conceitualmente, não é recomendado. Então, isso é para uma discussão no novo curso, né, cara, sobre isso. Quando eu falo intercambiáveis, é no sentido como se fosse uma réplica, né, de quem já fez aí experimentos, seria uma réplica. E, na verdade, níveis, os estados como níveis não são réplicas de um procedimento de uma distribuição, por exemplo, normal com média zero e variância constante. É improvável que seja, cada um tem suas particularidades, né? Mas, no entanto, muita gente usa, operacionalmente falando, né, como se fosse na ciência de dados uma regularização, para conseguir respostas. Então, temos algoritmos, né, e acaba funcionando. Então, é uma discussão muito mais profunda que a gente precisaria ter no novo curso. Então tem que tomar cuidado em relação. Eu não posso sempre usar efeitos aleatórios quando os níveis não são intercambiáveis, quando eles não são réplicas, né? Então tem que tomar muito cuidado. Algumas referências para entender esse termo de intercambiabilidade é o Bruno Definetti, infelizmente falecido em 1985, discutiu muito isso, né? Essa aplicabilidade seria possível intercambiabilidade, apesar das pessoas usarem. Bem, isso me motivou a gravar em 2026 um outro vídeo que eu vou distinguir claramente os efeitos fixos, né, as dummies, desses efeitos aleatórios. Nem sempre é possível escolher à vontade. Outro ponto para a gente começar o vídeo propriamente dito da continuação. Eu falei também que o Bootstrap poderia ajudar na solução quando eu tivesse muitos níveis, né, muitas dummies, né? Tem que tomar cuidado, né? O Bootstrap não faz milagre. Então, se a minha amostra for muito pequena, eu não conseguirei dificilmente resolver o problema, porque naturalmente já tem um problema que é amostras pequenas. Outro problema que o Bootstrap não vai resolver é a identificabilidade. Então, a identificabilidade de um modelo não vai acontecer com o Bootstrap. Eu não vou resolver o problema. O que é identificabilidade, né? Então, quando diferentes conjuntos de parâmetros induzem a mesma função de verossimilhança, para todos os possíveis dados observados, a gente diz que a gente tem um problema de identificabilidade. Então, conjuntos de parâmetros diferentes, né, induzem a mesma função de verossimilhança para todos os possíveis dados observáveis. É um problemão, né, cara? Aí você não pode resolver assim. Normalmente a gente acaba restringindo o espaço paramétrico para tentar resolver. Tudo isso é muito sofisticado, mas eu resolvi colocar aqui porque eu devo abordar isso em dois novos vídeos em 2026, né?
Agora eu tenho muitos vídeos aqui na pilha, antes de eu discutir esses assuntos um pouco mais conceituais, mais teóricos. Ok, então vamos continuar aqui, né? Agora nós vamos para o segundo problema, o uso de variáveis dummies num acabamento de uma superfície metálica. Vou mostrar aqui. Esse é o problema, tá? Então eu fiz aqui, vou chegar um pouquinho para cá, né? Então eu fiz aqui 18 medidas, né? Do acabamento de uma superfície metálica após pintura. Veja que o acabamento, né? Podemos pensar numa escala aqui no de 0 a 100, né? Então esse acabamento aqui ficou muito bom, esse aqui não ficou muito bom, esse aqui principalmente. E aqui foi usada a tinta 1 e a tinta 2. E aqui o tempo de secagem considerado foi 20, 25 e 30 minutos. Tá? Então, como que eu analiso isso utilizando variáveis dummies? E eu quero inclusive considerar as interações entre tinta e tempo de secagem. Então eu vou analisar aqui, depois eu faço um R para vocês verem, mas aqui é para usar o poder da variável dummy. Conforme o último vídeo, né, se eu tenho duas tintas, quantas dummies que eu preciso? Número de níveis menos 1, uma dummy. Se eu tenho 3 tempos de secagem, quantas dummies que eu preciso? 2, né? Quantidade de níveis menos 1. Eu vou registrar a primeira resposta. A gente sempre transforma o banco de dados aqui, né? Vou fazer aqui com vocês rapidinho. Para ficar mais fácil, né? E finalmente a penúltima. E agora a última. Veja que começou a lembrar uma coluna de regressão, né? É sempre assim. Agora eu tenho a tinta. Vou colocar o T de tinta. Ó, vejam que as primeiras 9 são tudo tinta tipo 1. Então a gente pode colocar aqui rapidinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a tinta 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos tirar esse vermelho daqui, né? Ficar tudo aqui para não ficar vermelho. Acertar. Agora eu tenho tempo de secagem. O tempo de secagem, veja, os 3 primeiros tinham tempo de secagem 20. Os próximos 3 tiveram tempo de secagem 25. Em seguida, tivemos tempo de secagem 30. Continuando na mesma lógica, ó, 20, 25 e 30. Então eu posso simplesmente vir aqui e copiar. Ok, montei a estrutura. Vou copiar aqui agora a coluna Y para ficar aqui do lado, só para mostrar, para depois a gente trabalhar com ela sem grandes problemas, né? E agora eu vou colocar minhas dummies. Para tinta eu preciso de uma dummy, então vou usar a dummy D1 para tinta. E como eu falei para vocês no outro vídeo, se eu quero explicar a tinta 1, eu começo com o código 1. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. Então, dummy D1, tinta 1 e 2, e o código vai ser 1 menos 1. Vamos aqui acertar isso. Então eu venho aqui, né? 1, e aqui menos 1, menos 1. Posso simplesmente aqui agora dar um duplo clique no famoso Excel, né? Já o tempo de secagem eu preciso de 2 dummies. Então vamos colocar aqui, ó, tempos de secagem. Pode ser 20, 25 e 30. Logo, eu tenho as 2 dummies possíveis, D2, D3. Então vai ser um 0, percorra a diagonal
com uns. E quando não for mais possível, menos 1, menos 1. Vamos alinhar isso e ver se está certinho. Certinho. E aqui eu vou colocar, então, D2, D3. Muito bem. Então, tenho que prestar atenção, né? Lembrando que 20 são as três primeiras, ó. Então, vai ser 1, 0. O próximo 64 também é 20. 1, 0. 1, 0. Já a próxima, que é 25, vai ser 0 e 1. Então, eu tenho aqui 0 e 1, né? 3 vezes. E, finalmente, o 78, 85 e assim por diante. E 92 vai ser o menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Agora, os próximos aqui, que são esses, né, vão ter a mesma codificação do bloco aqui de cima. Então, eu simplesmente coloco aqui. Muito bem, expliquei aqui, né? Ó, então, o acabamento, a nota de acabamento depende da tinta e do tempo de secagem. Mas aqui eu vou colocar também que depende da interação. Interação é a multiplicação dessas duas variáveis, né? Tinta e tempo de secagem. Então, eu vou colocar aqui a interação. Então, veja, vou colocar até uma corzinha aqui. Isso aqui é a resposta, né? Deixar preto mesmo, negrito, né? Aqui é a tinta. Colocar em azul. E aqui é o tempo de secagem. Vou colocar em vermelho. E, finalmente, a interação será D1, que multiplica D2, e D1, que multiplica D3. Ok? E, literalmente, eu vou multiplicar. Igual a D1, que multiplica D2. Faço isso para todo mundo. Igual. Agora, D1, que multiplica D3. Isso é interação. Ou seja, a princípio eu estou assumindo aqui que... Vamos colocar uma cor aqui antes de eu falar. Um verde escuro, vai. Roxo, né? Fica melhor. Então, eu estou assumindo que o acabamento não depende apenas do aditivo do efeito principal da tinta e do tempo da soma com o tempo de secagem. Ele tem uma componente extra, né, que seria a interação. Então, é isso que eu estou assumindo no meu modelo, né? Aqui eu estou até colocando, ó, depois que a gente já definiu as dummies, né, eu estou dizendo isso. Ó, o acabamento depende da tinta, depende do tempo de secagem e depende de uma interação entre as duas. Cuidado para não pegar o componente erro aqui. Ó. Isso aqui é aquilo que eu falei lá no início, né? Depois teria que verificar tudo, mas aqui a ideia é só mostrar como utilizar as variáveis dummies nesses vídeos, né? Durante o curso, obviamente, tem que ser tudo isso discutido. Muito bem, feito isso, eu vou fazer a minha análise agora. O que eu quero analisar? Para este vídeo, a minha análise única que eu quero analisar é se a interação é significativa ou não. Veja que a interação ela está aqui nesse pedaço, né? Ou seja, eu quero descobrir se beta 4 igual a beta 5 igual a 0 ou caso contrário. Eu quero fazer um teste de hipótese com nível de significância 5% para testar isso. É isso que a gente vai discutir. Mas o principal, que é isso aqui, já foi feito. Vocês estão vendo que eu consegui modelar, né? Criar um modelo com as dummies que explica tudo que está acontecendo ali, que explica a tinta, que explica o tempo de secagem e que explica a interação entre o tempo de secagem e a tinta, ok? Isso aqui é aquela velha formulinha do Fischer que eu fiz no outro vídeo, né? A mesma coisa vai ser aplicada aqui. Só toma cuidado, lá no outro vídeo isso aqui era 1, agora vai ser 2, tá?
Tá? Nós vamos discutir aqui juntos agora. Então vamos lá. Eu vou usar o Progilin, como no outro vídeo, né? Igual Progilin, valores conhecidos de y, valores conhecidos da matriz X, que explica o acabamento, incluindo a interação, quero constante, quero estatísticas. Da mesma forma, eu seleciono uma área, né? Aperto F2, Ctrl Shift Enter, e isso aqui é o R2 completo que me interessa. Ok? Então, muito similar. O importante aqui é você ter enxergado isso aqui, ó. Como você estruturar aquele problema, né, nisso aqui. Então, a variáveis dummies, o objetivo desses vídeos é te dar poder de trabalhar com variáveis dummies. Agora, eu quero testar se a interação é relevante. Então, beta 5 e beta 4 igual a beta 5 igual a 0. Então, a gente vai assumir que isso é verdade. E vamos descobrir o novo R2. Então, eu vou tirar as variáveis D4 e D5 e rodar tudo de novo. Então, eu vou vir aqui, ó, Progilin. Vou pegar as variáveis y, as variáveis x sem a presença da interação, quero constante, quero estatísticas. Vou fazer a mesma coisa. Aperto F2, Ctrl Shift Enter. Olha só, eu tinha 50% de R2, né? O que é o R2? É o coeficiente de determinação. É a proporção da variabilidade dos dados que é explicado pelo modelo. Quando eu tirei a interação, essa proporção da variabilidade dos dados que é explicado pelo modelo caiu para 0,08. Nossa, essa interação é muito importante nesse modelo, né? Só daqui já dá para perceber, não posso fazer isso não. Eu só estou conversando com vocês, agora eu tenho que fazer o teste, né? Então eu tenho que trabalhar aqui e verificar o teste com nível de significância, mas vamos lá usar o nosso F observado do Fischer. Então F observado. Lembrando que para fazer isso, os meus resíduos aqui, né? O meu erro, né? Essa componente erro tem que ser normal com média zero e variância constante e ser independentes, né? O mínimos quadrados já garante a média zero, mas de qualquer forma eu precisaria verificar a homocidasticidade, normalidade, não é o objetivo desse vídeo, mas obviamente ao longo de um curso de especialização tudo isso vai ser discutido, né? Aqui é a utilização das variáveis dummies, é você enxergar isso aqui na sua consultoria, ó. Tá? Então vamos fechar aqui, né? Então, isso é igual R2 completo menos R2 incompleto dividido por número de parâmetros que está em H0. Vamos ver aqui quantos parâmetros estão em H0. 2, beta 4, beta 5. As variáveis que eu tirei, né? Tudo isso dividido por 1 menos o R2 completo, dividido, no outro vídeo, eu também fiz isso, dividido por número de dados, né? Quantos dados que eu tenho. Então, a gente tem aqui, né? Ó, quantos dados a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 2, 18 dados, né? 18 menos quantos parâmetros eu precisei estimar para esse modelo. Eu precisei estimar, vamos aqui que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com beta 0. Então eu venho aqui, né? E defino o 6. Ok, ok. Então eu tenho o F observado. Agora eu vou calcular o P-valor.
Como eu falei para vocês, o p-valor na distribuição F é tranquilo, porque ele é unilateral, então é fácil calcular, né? Ele está à direita, então é igual, né? 1 menos o dist F do valor que você definiu, F observado, com os parâmetros dados por o número de parâmetros que está em H0, 2, e N menos NP. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 e 18 dados menos o número de parâmetros necessários que foram estimados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? No outro vídeo eu acabei falando certo e digitando errado, então eu tenho que tomar cuidado aqui para não fazer a mesma coisa. E o código 1 para dizer que é uma área que eu estou querendo calcular. Parece que está tudo certo, né? Ok. Então vejam, se eu trabalhar com nível de significância 5%, como o p-valor é menor do que o 5%, então eu rejeito H0, né? Rejeito H0 ao nível de 5% de significância. Ou seja, a interação é importante, é significativa, com nível de significância, né, 5%. Não posso esquecer dessa frase completa. Ok? Então, aqui mais um problema que a gente usou variáveis dummies para resolver. Isso normalmente é visto no planejamento de experimentos. Mas veja que você acabou de fazer assim, é um problema até sofisticado, né? O acabamento depende dos efeitos principais, tinta, tempo de secagem e da interação. E poderia ter vários fatores, tudo, não tem problema nenhum. Continuaria usando dummies aqui sem problema nenhum. Vamos fazer no R como que ficaria, né, cara? Deixa eu criar aqui um banco de dados para me levar lá para o R, né? Obviamente, o importante é você entender, né? Deixa eu colocar aqui uma planilha, porque o R já puxa a planilha direto, né? Então, vamos colocar aqui com o título de A. Vou vir aqui no problema 2, vou copiar, só me interessa isso para rodar no R. Deixa eu salvar. E vamos abrir o R aqui. Então, lembrando, né? Para comparar os resultados, eu preciso lembrar disso aqui, ó, que é a resposta final, né? Deixa eu colocar um amarelo aqui. O p-valor deu 0,02596, o que me levou a rejeitar H0, considerando que a interação é relevante. Eu poderia fazer os mesmos testes, tá? Para avaliar o efeito principal sozinho. Veja que aqui o teste de hipótese seria o quê? Se eu quisesse avaliar a tinta, teria que ser, né? O teste de hipótese seria beta1 igual a 0. Se eu quisesse avaliar individualmente o tempo de secagem, teria que ser beta2 igual a beta3 igual a 0. Então seria uma repetição do que eu acabei de fazer aqui, corrigindo os parâmetros aqui. Por exemplo, para a tinta, isso aqui não seria 2, seria 1, e assim por diante, né? Então vamos fazer lá no R. Veja que o importante não é fazer no R, né? É você tentar transformar isso nisso, né? Com as variáveis dummies, ok? Mas vamos aqui que é interessante, né? Ver como que seria feito no R. Já gerei aqui, né? Deixa eu abrir o R. Pode ser o R, pode ser o Python, pode ser o Minitab, pode ser o SPSS, pode ser o software que você desejar. Muito bem, vamos buscar essa planilha de dados. Eu guardei aqui no vídeos, P, abrir, ele está puxando aqui, né? Importar. Muito bem, então eu já tenho aquela toda bonitinha, ó. Agora eu vou rodar aqui, né? Como que eu rodo isso? Tem que tomar sempre cuidado, tá? Você, na hora que for rodar, então você tem que tomar cuidado, ó. Vou fazer o jeito certo e o jeito errado. Vamos fazer do jeito
errado, não pode esquecer nunca que o T e o TS, primeiro que você não pode colocar o T e o TS direto, tá? Então, assim, o T e o TS precisa ser informado ao R, que são fatores, tá? São categóricos. Então, eu faço da seguinte forma. Vou fazer considerando isso, mas de forma errada, tá? Porque com interação eu não posso falar que é só o aditivo. Então, se eu não tivesse interação, eu teria que colocar assim. Y depende de P$ mais P$ tempo de secagem. Então eu estou falando aqui que o meu modelo, né, que é a minha variável resposta y, né, o acabamento, é a soma dos efeitos principais, do tempo, a tinta utilizada e o tempo de secagem. Não é isso, tá? Lembra que eu falei que também dependia da interação. Então isso aqui estaria equivocado, mas de qualquer forma eu vou rodar aqui para vocês verem, né? E aí quando você pede o sumário, né? Você vai ver que só vem os efeitos principais, ó. Mas não é isso, porque você considerou também a interação. Tá? Então, para fazer isso no R, considerando a interação, você tem que vir aqui, vou repetir aqui, no lugar de colocar mais, você vai colocar multiplicado. Agora ele está subentendendo que você também quer a interação. Então, eu venho aqui e aperto Enter. E a mesma coisa agora o sumário do modelo. Veja que eu cometi um erro duplo aqui, né? A ideia era chamar o erro duplo. Eu falei assim, pô, mas não deu o valor que eu obtive lá. Porque você cometeu um erro, tanto aqui quanto aqui. E eu cometi intencionalmente, porque eu cometo esse erro direto. Eu esqueço que, na verdade, eu estou tratando de fatores. Então, não posso esquecer de escrever tá? Avisar para o R que isso são fatores. Ok? Então vamos rodar aqui, espero que eu tenha lembrado o comando certo, né? Agora sim, agora eu vou pegar o sumário do modelo. Agora sim. Né? Vocês viram como é complicado? Ó? Parecia que estava tudo certo, né? Cara, né? Não tinha... No entanto, estava errado, né? Mas agora eu consigo. Ó. Como eu fiz ali antes no Excel, eu me lembrei perfeitamente. Ok? Então, tomar muito cuidado para não esquecer, ou definir antes, né? Como fatores. Você pode já definir antes, que aí não teria problema de cometer o erro que eu cometi. Vamos ver se bate aqui, ó. Então, ó, está batendo, né? 0,02596. E a mesma coisa aqui. Inclusive o valor F, como foi calculado. Se você repetir todo o procedimento, para a tinta, vai encontrar o F aqui 1.902 e vai encontrar o F para o tempo de secagem 0.073, né? E as probabilidades aqui de significância. Ok? Tomar cuidado então, né? Para não esquecer de colocar fator. Vocês viram aqui que deu outro valor, né? Muito bem. Então era isso nesse vídeo. Esse vídeo mostrou a capacidade das variáveis dummies de modelar o acabamento, mas de modelar a interação. Você poderia ter uma infinidade de problemas, né? Onde uma variável resposta depende de inúmeros fatores e vários níveis e suas interações.
Muitas vezes tem interação de ordem 2, 3, 4. No curso Planejamento de Experimentos, que é dado aqui na especialização, se discute tudo isso e não pode esquecer de verificar a componente erro, se ela satisfaz a componente de normalidade, com homocidasticidade e independência. Tá? Então, temos outras considerações. Ok? Então, essa segunda parte foi um pouco mais curta, né? 30 minutos, e era isso. Um abraço. Tchau.